Oi meninas, estou aqui com a Nanda e nós vamos falar com você que está em um relacionamento e a pessoa errou com você. Como que você pode saber se essa pessoa realmente ela mudou? Como que a gente sabe? E isso também serve para quem está, tentando aí recuperar o relacionamento com Deus. Você pecou, você fez uma coisa errada e você não sabe se você realmente está arrependida, porque você sente muito remorso, sente tristeza, mas há uma dificuldade aí para saber se você também tem o arrependimento, se você vai errar de novo, né? Fica aquelas vozes, você vai fazer isso de novo, você não mudou, você sempre faz isso e tal. Nós vamos falar com você aí, fique aí ligadinha, tá bom? Olá, mulheres! A Escola do Amor Responde especial para mulheres está hoje aqui com a Nanda. Olá para todas. Que vai me ajudar a falar com você algo que nós temos falado recentemente, eu e a Nanda, sobre isso, porque é um problema que nós temos visto em muitos relacionamentos, né? Todo mundo erra, sim. Todo mundo comete erros, sim. Todo mundo é humano e errar é humano, sim. Mas e quando você está num relacionamento que ele está sempre errando com você? De repente ele está lá falando com uma menina e aí você descobre, você fala com ele, aí vocês brigam, ele pede desculpa, fala que vai mudar, depois de novo acontece outra coisa, ele está de conversa com outra menina, ou ele está lá curtindo uma foto, ou ele apaga o histórico do celular. E muitas, Nanda, têm ficado nessa ioiô, né? Um relacionamento ioiô, porque ela desmancha, depois volta, porque dá saudade, depois desmancha e tal. E aí, muitas ficam assim, mas ele, por outro lado, ele é muito legal, eu gosto muito dele, a gente se dá muito bem, ele errou comigo. Mas eu sempre fico com aquele pé atrás. Será que ele vai errar comigo de novo? Que ele chora, né? Ele chora dizendo que se arrependeu. Eu tô arrependido, vou mudar, vai ser diferente. Como que você vai saber se ele mudou de verdade, né? E aí, eu queria falar com você sobre arrependimento. Porque a gente só sabe que a gente mudou, e eu falo agora na primeira pessoa, porque todos nós temos que reconhecer que nós erramos, né? Não são as pessoas que erram com a gente, nós erramos também com as pessoas. Mas enquanto não há um arrependimento sincero da nossa parte, infelizmente há o remorso que não adianta nada. Você chora, você sente mal, você sente vergonha do que você fez, você sente vergonha, mas você não muda. E normalmente a pessoa fala assim, não, eu fui falha, eu errei. Na verdade, eu errei porque isso aqui aconteceu, porque a mulher estava escrevendo para mim, como é que eu ia, né? Como é que eu ia resistir ou então ser mal educada. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa acaba dando uma razão porque ela errou, né? A gente estava brigado, ou a gente estava separado, ou você falou aquilo, né? Eu nunca me esqueço daquela cena da novela Jezabel, que a Ana, a personagem Ana, ela brigou com o marido porque ele não estava sendo firme com a Jezabel. E aquela situação meio que ajudou ele, empurrou ele ainda mais para Jezabel. Eu lembro. Né? Quer dizer, sim, aquela situação ajudou, mas muitas vezes a pessoa age como o Tadeu naquela novela, que fala assim, não, eu fui praticamente envolvido pela Jezabel, eu não sei o que aconteceu, eu fui envolvido, de repente eu estava lá, então aí ele deu meia verdade, né? Ela me deu um beijo, né? E não falou exatamente o que aconteceu. Mas por quê? Porque ele tinha um remorso, ele não queria mais fazer o que ele fez, e muitas vezes a pessoa realmente não quer mais errar, mas porque ela não tem o arrependimento sincero, Nanda,
ela sabe que no fundo, se as circunstâncias forem apropriadas para o erro, ela vai errar de novo. Pois é. Porque quando existe o arrependimento, né, Cris? Igual você falou, tenha vergonha, mas é uma coisa assim, o arrependimento leva você a nunca mais querer fazer aquilo. Você sente uma dor, uma vergonha, mas que não é igual o remorso, é diferente. E você não quer nunca mais se aproximar daquilo. Se você vê que vai dar, ainda nem tá próximo, mas vai chegar próximo, você já corta, você já desvia do seu caminho. O arrependimento, ele leva você a nunca mais querer aquilo. Só que muitas pessoas não conseguem ter um arrependimento. E eu quero falar hoje sobre isso. Por que você não consegue se arrepender? Por que você acaba sempre caindo no remorso? Você erra, aí fica com vergonha, chora, fala que vai mudar, aí erra de novo. Fica com vergonha, chora, fala que vai mudar, aí erra de novo. Ou você está num relacionamento com uma pessoa assim, que erra com você, chora, pede perdão. Vocês voltam, depois erra de novo com você, de novo esse mesmo ciclo. Por que isso acontece? Por que a pessoa não simplesmente não se arrepende de verdade e muda? Porque o que acontece? Quando você erra, e agora eu queria que você prestasse bem atenção, sabe? Não fique conversando aí com seus filhos, levando ele na escola e conversando com seus filhos. Pare de conversar, preste bem atenção, fica todo mundo quietinho, para você prestar bem atenção, para você saber quando é que você vai mudar. Ou quando é que o seu marido, ou o seu namorado, noivo, que for, vai mudar. O arrependimento, ele exige um reconhecimento de que você está errada só. Ponto final. O que acontece muitas vezes? As pessoas, Nanda, elas sempre colocam uma razão para os erros delas. Então, por exemplo, o rapaz, a esposa não quer nada com ele, não quer intimidade naquela noite, no dia seguinte vem uma mulher e se insinua para ele e ele cai com ela. Aí, na cabeça dele, ele fala assim, olha, em casa você não me deu, né? Então, eu tive que procurar na rua. Então, ele acha uma razão. E eu não consegui resistir por ele causa acha uma razão. disso. Sempre há uma razão. Quando a pessoa erra, normalmente é assim. Por exemplo, eu lembro que quando eu ficava muito chateada com meu filho, né? Você que aí pensa que eu não tenho filho, olha aí, vai a notícia mais uma vez, né? Pela 1000ª vez eu tenho filho, sim. Ele tem 26 anos, uau! Você é avó! E ele tem uma filhinha, assim, então eu sou avó, enfim. Mas quando ele era pequenininho e eu ficava muito chateada com ele, que ele aprontava muito, aliás, ele aprontou muito praticamente a vida toda. Foi um filhinho muito difícil. Se ele estiver me escutando, ele sabe disso, ele reconhece. Bom, aí o Felipe, né, o nome dele é Felipe, ele me deixava, assim, muito nervosa, porque eu nunca tive, assim, antes de ter o Felipe, né, de adotar o Felipe, eu não tinha essas explosões de raiva, né? Eu era super calma, eu pensava assim, poxa, eu sou uma pessoa super calma. Foi só o meu filho aparecer que eu vi um outro lado da Cristiane que eu não conhecia. Sabe? Uma Cristiane que ficava nervosa, uma Cristiane que ficava... E eu lembro, muitas vezes, eu me sentia mal, porque aquela hora, né, que você tá com raiva, que ele aprontou, você fala alto com ele, você briga com ele, mas você se sente mal. Mas eu falava assim, tá vendo o que você fez eu fazer? Você tá vendo? Você tá me tirando do espírito. Você tá me tirando do espírito. Você tá tirando a minha paz. Você tá me tirando a minha paz. Quer dizer, eu botava a culpa nele. A culpa era dele. Eu estava nervosa por causa dele. Hoje, eu sei que não é isso, não é bem assim, né? Aquela Cristiane sempre esteve ali. Ela só precisava passar por umas situações para ela se revelar, né? Mas enquanto eu falava isso, enquanto eu culpava ele pela minha atitude de explosão, de ficar nervosa, de ficar chateada, de ficar, sabe,
Eu lembro que eu mandava ele ficar de castigo, botava ele lá de castigo, mas eu não gostava daquilo, era muito ruim pra mim. Eu falava, não, eu tô sentindo assim porque ele me fez sentir assim. E muitas pessoas, quando erram, elas têm é normal. Elas erram e falam assim, não, mas eu estou errando porque ela fez isso. Eu estou gritando com meu marido porque ele falou aquilo. Eu estou aqui mentindo porque se eu falar a verdade, eu vou me dar mal. Então, a pessoa sempre arruma, Fernanda, uma desculpa por que ela está errando. Enquanto você arrumar uma desculpa, uma razão por que você está errando, então você não está se arrependendo. Você não está reconhecendo que você tem uma falha ali. Uma falha de caráter, uma falha de pensamento. Você é fraca, você é orgulhosa, você é nervosa, você é vaidosa. Enquanto você não reconhece a sua condição, né? Você não se arrepende. Porque não você vai ter como. Você não reconhece, você não acha, na verdade, você é que tipo a culpa uma vítima. É sua. Né? Exatamente. A culpa é sempre do outro. Olha, isso aqui aconteceu por causa daquilo ali. Não é porque você se enxergou, viu o seu erro. Olha, eu errei porque eu sou assim, porque eu tenho que, sabe, mudar tudo, reestruturar tudo que tá aqui. É minha culpa. Não é culpa da outra pessoa. Não é culpa da esposa que negou. Porque quando você coloca a culpa em outra coisa ou pessoa, o que acontece? Você se torna vítima daquilo. Então você pensa assim, bom, eu não preciso fazer nada, né? Vou fazer o quê? Eu fui vítima dessa situação. Como eu tô falando aqui o exemplo de quando eu tinha o meu filho pequenininho e eu ficava chateada com ele. Eu me sentia vítima, né? A coitada, a mãe coitada dessa criança que apronta todo dia, né? Então, eu não mudava. Existe o remorso, você ficava chateada. Sente mal, você fica chateada mal, que você perdeu o controle, que você mas depois foi volta rígida, a fazer. mas você continua fazendo. Porque no fundo você acha, mas o que eu vou fazer, né? O que eu posso fazer? A situação faz isso comigo. Então, quer dizer, enquanto você coloca a responsabilidade do seu erro em outras coisas e pessoas, você não vai se arrepender, você não vai mudar. Quando você reconhece que você tem um problema, então foi o que aconteceu comigo. Quando eu reconheci que eu tinha um problema, né? Falando aqui de um outro erro também que eu cometi muito, para ficar mais claro, porque é um erro que vocês já ouviram eu falar muitas vezes, tá no livro Namoro Blindado, tá no livro Casamento Blindado. Eu falei que eu era insegura, mas até eu mudar, o que acontecia? Eu falava assim, eu pensava assim, eu tenho ciúme porque o Renato não me dá atenção. Eu sou ciumenta porque o Renato, ele não conversa comigo. Porque ele não faz isso, não faz aquilo, porque ele é assim. Então, eu tinha uma razão para ser ciumenta, eu tinha uma razão para ser insegura. Então, eu não mudava, não. E eu lembro que muitas vezes eu tentava mudar, sabe? Porque não era porque eu queria ser assim. Eu ficava pensando, não, eu não vou ficar com ciúme, eu não vou ficar com ciúme. Eu falava assim, eu vou aguentar, vou fingir que eu não tô vendo, E ficava assim, conseguia ficar uma semana, 2 semanas, até que explodia, né? E eu pensava assim, poxa, quer dizer, não tem jeito, ele me faz sentir assim. Então eu fiquei 12 anos insegura, 12 anos ciumenta. Eu só mudei quando eu reconheci que eu era insegura, ponto final. Que a minha insegurança não tinha nada a ver com o Renato, com o que ele fazia ou deixava de fazer. Quando eu reconheci que eu tinha esse problema, que eu tinha essa falha, que eu tinha essa fraqueza dentro de mim, que eu não era aquela pessoa que eu imaginava ser, então eu mudei. Porque aí eu vi, poxa, então eu estou errada. Eu tenho erro. Você enxergou o seu erro, né? E aí quando você enxerga o seu erro, você pensa assim, então eu tenho responsabilidade de mudar. Enquanto você não enxerga o erro que é seu, então você fala, não, no fundo, né, no subconsciente,
eu não tenho responsabilidade de mudar nada, porque eu fiz isso porque não Você é tinha vítima. culpa. Só vítima. É, tadinha. Quer dizer, muitas pessoas não conseguem se arrepender, não conseguem o dom do arrependimento, porque elas não têm essa humildade de reconhecer que elas que têm um problema. Se você traiu, você não tem caráter. Ponto final. Não é porque o seu marido não dá atenção, não é porque o outro homem lá, ele foi muito romântico, ele te seduziu e você, do nada, você caiu. Não. Você tem uma falha de caráter. E quando você não aceitar isso, você não vai mudar. Você vai ficar sem graça, você vai ficar com vergonha, você vai pedir desculpa, mas com o tempo isso vai acontecer de novo. Como tem acontecido com muitos relacionamentos. As pessoas, né, entram e saem de relacionamentos, os mesmos relacionamentos. Às vezes a pessoa está 1 ano e já se separou assim 5 vezes, sabe, naquele relacionamento. Por quê? Por causa disso, não há arrependimento. Ninguém reconhece que tem uma falha. Sempre ficam, eu bebi demais, mas é porque eu estava estressado. Né? Eu falei aquilo, mas eu não quis dizer aquilo. Não, você quis dizer sim. Eu bati em você porque você me tirou do sério. Né? Então, enquanto a pessoa colocar a culpa em outra coisa ou pessoa, ela não vai tomar responsabilidade sobre o que ela precisa fazer e ela não vai fazer nada. O reconhecimento é importante para que ocorra o arrependimento verdadeiro. Você reconhecer, porque se você está sempre como vítima, não faz nem sentido, né? Se você é vítima, você vai se arrepender do quê? Né? Não faz sentido. E as pessoas até falam isso, né? Eu me arrependo. Olha, eu me arrependo. Mas é um arrependimento mais para remorso, porque é muito sentimento. Elas choram, elas ficam chorando muito. Sabe quando a pessoa chora muito? Ela chora muito, aí ela fica lá, sabe, murmurando. Não, eu fiz isso, mas foi por causa disso. E ela não se arrependeu. Ela não se arrependeu. Ela não se arrependeu. E se ela não se arrependeu, pode crer que ela vai errar de novo. Pode crer que ela vai fazer isso de novo. Talvez não a mesma coisa, mas ela vai fazer de novo. De algum outro erro ela vai fazer, porque ela não reparou o problema que está nela. Há um problema em você. É como eu falei no início, né? Todos nós erramos. Todos nós erramos. Todas nós erramos. Mas nós não precisamos errar. Nós não precisamos errar. Nós erramos porque muitas vezes nós não reconhecemos que nós temos esse erro. Quantas vezes nós falamos assim, todo mundo erra. Errar é humano. Então, nessa desculpa, Nanda, a pessoa tira a responsabilidade dela de se aperfeiçoar como esposa, como mãe, como amiga. Ela tira essa responsabilidade. Eu não posso nunca me aperfeiçoar, porque errar é humano. Ela se dá até brecha para errar de novo, porque se você fala, todo mundo errar é humano, então eu errei e posso errar de novo, né? Então eu errei, tudo bem se eu errar de novo, mas não é assim. Sim, é humano, sim, mas a nossa luta é para nos afastar desse erro, nos afastar daquilo que vai nos levar a pecar de novo, a errar de novo, né? Então, essa é a resposta para você que está aí num relacionamento, ou você foi a pessoa que errou, né? E você quer saber realmente se essa pessoa, ela se arrependeu, se ela vai mudar, se ela não vai mais cometer esse erro. Se ela ainda fica, se ela colocou a culpa do erro em qualquer coisa que não foi ela mesma, se ela não chegou para você e falou assim, olha, eu sou mau caráter, eu sou fraco, eu sou um viciado, eu preciso de ajuda, eu sou isso e aquilo. Se a pessoa não fez isso, olha, ela vai errar com você de novo. Então, não adianta você ficar aí, se você está namorando, você ainda tem a chance de sair desse relacionamento e falar para ele, enquanto você não se arrepender e se converter do seu erro, não dá pra gente estar nesse namoro,
Você ainda pode fazer isso. Agora, você está casada? E aí, Nanda? A pessoa casada que está com um homem, um marido que está errando com ela, como é que ela pode se comportar? Olha, eu acho que não sobra muitas opções para ela, né? E é uma decisão que ela tem que tomar. Ou ela vai engolir, ou ela vai aceitar, ou ela vai ter que colocar os limites. Ela vai ter que falar, olha, o meu limite é isso aqui, eu não aceito enquanto você não mudar de verdade. Porque já tá claro aquilo ali. Se ele, como a gente falou, ele vive colocando a culpa nas outras coisas, ele então não enxergou. Vai errar de novo? Vai. Se você, toda vez que ele erra, ele pede, desculpa, olha, nunca tem uma punição, nunca acontece nada, então o que vai impedir dele fazer de novo? Exatamente. E você sabe, às vezes o coração fala mais alto, né? Então a pessoa fica, mas eu não quero perder meu casamento. É minha família, é o pai dos meus filhos, né? Eu amo, a gente se ama. Tá, mas dependendo do erro, é muito grave, né? É muito grave. Se ele, por exemplo, mentira é um erro grave. Ele trai você de alguma forma, mesmo que não seja fisicamente, mas virtualmente. Ele fica flertando com outras pessoas. Isso aí já é uma falha de caráter. Com certeza. E aí você não pode ficar assim, tá bom, mas então você vai mudar, né? Você vai mudar. Você tem que falar para ele, olha, se você não mudar, se converter, se você não se arrepender de verdade, então vai chegar um dia que eu e as crianças, nós não estaremos aqui te esperando quando você chegar em casa. Só isso. Você tem que colocar uma linha, um limite. Não. Sabe? Porque se você fica aí com esse relacionamento sem uma linha, sem um limite, sem um... né? Não, aqui não passa. Pode tudo. Só do lado dele, né? Geralmente é assim, do outro lado, porque ela não quer perder a família, ela não quer perder a condição que de repente ela tem. Aí o que acontece? Ela engole, ela aceita tudo. E a coisa só vai piorar. Aí fica com medo de perder o quê? Se ela só tá tendo desprezo, só tá tendo, né? Ela não está... É como você ficar lutando por uma coisa que não tem futuro. É isso que acontece. Só vai ter futuro se houver arrependimento. Se ele se arrepender, ou você que errou, se arrepender de verdade, então há futuro para o seu relacionamento. Você vai mudar, você vai se tornar uma pessoa melhor. E se você gostaria da nossa ajuda, se você gostaria de começar de novo, sabe? Você errou muito até aqui nos seus relacionamentos. Às vezes, talvez você esteja até solteira agora, você está sozinha, porque você já errou muito. E você gostaria da nossa ajuda? Então, todas as quintas-feiras, nós temos esse trabalho da Terapia do Amor, para ajudar você a se reconhecer, a se conhecer, a se reparar, a se arrepender, a mudar e a se tornar essa pessoa aperfeiçoada, né? Através da misericórdia de Deus, porque Ele faz isso. Ele fez comigo, Ele fez com você, Nanda, Ele faz com você, que também dá a Ele essa chance, tá? Todas as quintas-feiras a Terapia do Amor acontece em todo o Brasil. Você gostaria de acessar o site aí para ver o endereço mais perto de você? Veja no terapiadoamor.tv. Vamos ficando por aqui e obrigada pela participação, Nanda. Obrigada. Prazer. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau.